o hino 402, perto de Jesus. Convidar todos aqueles que podem dobrar os joelhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse dia, Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse povo que está aqui hoje na tua casa, aqueles que não puderam vir, que o Senhor possa abençoar todos. Amém. O Senhor possa abençoar todos os ministérios aqui da tua casa. Amém. O grupo de capelania que está iniciando, o grupo da MM, os bravadores, o grupo dos jovens, das crianças, o que eu não falei, que o Senhor possa abençoar todos, sem exceção. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, venha dirigir o pastor, usa ele, que as nossas famílias possam aprender com o Senhor. Amém. O Senhor diz
que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém. Então, Pai, nós queremos sair daqui hoje crendo em Ti e na certeza que nós e a nossa casa vai ser salva. Amém. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e peço que seja dirigido pelo Teu Espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. atitude de reverência, queria pedir quem puder ficar em pé para nós agradecermos mais uma vez a bondade e a misericórdia do nosso Pai. Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, obrigado pela imensa bondade, misericórdia e amor para que tem tido com o teu povo. Obrigado pela oportunidade que nos dá de devolvermos a Ti os dízimos, as ofertas, em gratidão pelo que já nos salvou e fez por cada cada família aqui, Senhor. Nos dê um coração cada dia mais agradecido de poder Te adorar e viver e aprender de Ti. Amém. Fica conosco e nos suplicamos que essa misericórdia seja derramada com Teu Santo e Bom Espírito. Amém. Nesses momentos que se seguem, com o pastor Jim, Tua palavra que o Senhor veio para derramar sobre o Teu povo, sobre a Tua família. Obrigado pelas infinitas bondades e pelo nome sagrado de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos. Que bom que você está aqui hoje. Você, principalmente você que é pai, que é mãe, isso mostra o seu interesse e sua vontade de abençoar os seus filhos. Nós temos um grupo, já tem algumas pessoas no nosso grupo do WhatsApp.
Fique tranquilo, lá não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é legal, mas às vezes, né? Quando a gente precisa de alguma coisa importante, às vezes acaba passando. Então, lá nesse grupo do WhatsApp, a gente coloca realmente o que é importante relacionado a esse assunto. Então, quem não está nesse grupo, mas gostaria de participar, eu gostaria que levantasse a mão, porque os nossos diáconos, eles vão entregar um papelzinho para vocês. Nesse papelzinho tem um QR Code, e aí com esse QR Code você aponta a câmera do seu celular, é coisa moderna aqui, gente. Aponta a câmera do seu celular e aí você já vai ser direcionado direto para esse grupo para você entrar, para poder acompanhar toda a nossa programação. Porque como vai ser? O pastor Edinho está aqui hoje, ele vai fazer a nossa primeira aula, digamos assim, a nossa primeira aula presencial. E os nossos próximos encontros serão online e durante a semana. Então dá para você se programar, dá para você ficar no conforto da sua casa para poder aprender sobre esse projeto que é o poder da bênção da família. Então quem quer pegar o papelzinho, levanta a mão que os nossos diáconos já vão entregar para vocês. E aí vocês podem pegar o QR Code e depois entrar no grupo. E aí o que vai acontecer? Eu vou colocar mais informações lá no grupo, porque vocês vão entrar depois no site da APAC, né, pastor? No site da APAC, e vocês vão se inscrever. Tá, o pastor vai explicar direitinho como é que vai funcionar, mas vocês também terão um certificado relacionado a esse projeto. Legal, né, ter um certificado para quem ele vale. Por exemplo, eu que sou professora, eu posso mostrar esse certificado que vale ponto, enfim, e o aprendizado que a gente tem, né? Então, depois qualquer coisa, se alguém não pegou agora e quiser pegar e dar para alguém o papelzinho para poder entrar no grupo, para falar, né, para mais famílias, olha, é um projeto bem legal, mas assim, entrar o mais rápido possível. Porque a gente tem que pegar o projeto logo no começo, porque senão depois a pessoa vai ficar perdida. Então, pastor Dinho, nós agradecemos o senhor, obrigada. A gente sabe que sua agenda é bem cheia e obrigada mesmo do senhor disponibilizar o seu tempo aqui para vir ensinar mais para nós. Que Deus te abençoe, a palavra é sua. Boa noite, queridos. É um privilégio estar aqui, retornar à nossa querida igreja de Mojimirim. Eu tenho certeza que Deus tem ótimos planos para todos nós e Deus sempre pensa no melhor. Hoje meu filho estava perguntando sobre o texto de Hebreus capítulo 11, verso 6, sobre a lição da escola sabatina, que fala ali: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele ficou meio intrigado, porque como ele tem dificuldade com coisas não concretas, como assim, né? Porque os deuses que agradassem, as pessoas se agradam. Aí fui pesquisar um pouco melhor na Bíblia em grego, como é que está essa palavra, né? E essa palavra é interessante, porque ela fala de sem fé é impossível relacionar-se com Deus. Ou seja, nossa vida era uma vida de relacionamentos. Por isso que a solidão, ela não é uma coisa muito saudável para nós. E pessoas que têm deficiência, dificuldade de relacionamento, elas sofrem mais. Pode perceber que as pessoas que chegam ao ponto de uma vida de extrema solidão, elas têm dificuldade de viver. Então é muito saudável, por isso que ali o apóstolo escreveu, né? Sem fé é impossível relacionar-se com Deus, porque fé é um exercício da crença, um exercício da confiança, um exercício que do outro lado, na minha frente ou no meu lado, eu tenho alguém com o qual eu converso, com o qual eu me relaciono, né? E o maior aprendizado disso é dentro de casa. Se eu tenho dificuldade de conversar com minha esposa, ou com meu esposo, ou com os filhos,
eu não estou passando uma forma saudável de conversar com Deus, porque a criança, a visão de Deus que ela vai formando é muitas vezes é a forma como nós pais relacionamos uns com os outros. Então, se eu tenho interesse de conversar, se eu gosto de contar histórias, se eu passo uma visão correta de Deus, isso facilita. Por isso que às vezes eu digo assim, que às vezes na igreja, mesmo a gente frequentando a igreja, vem aos cultos aos sábados, às vezes nós passamos alguns equívocos. Por exemplo, fica quieto que Jesus não gosta. Por exemplo, é uma mentira isso aí. Eu estou ensinando errado a criança. Quem não gosta de barulho sou eu, não é Jesus. E eu, para eu calar a boca da criança, eu jogo em cima de Jesus. Fica quieto, senão Jesus não gosta de você falando barulho na igreja. Então, a gente precisa passar do jeito correto. A gente respeita e faz reverência no culto, porque isso é um bem comum na coletividade, né? Mas eu não posso jogar. Olha, se você não obedecer, Jesus fica triste com você, vai castigar você. É uma visão distorcida, porque a desobediência não é um problema para Jesus, é um problema para nosso relacionamento. Então a gente tem que ter muito cuidado na forma como a gente transmite, porque a gente vai formando no imaginário da criança quem é Deus, quem é essa pessoa que eu relaciono. Eu sempre conto uma história que eu já contei aqui, mas eu acho que eu estou vendo gente com rosto diferente, então não ouviram. Eu fui impactado há 32 anos atrás com uma pequena história no vestibular. Uma história do autor João Cabral de Melo Neto, um poeta brasileiro, e essa história dele caiu no vestibular da Unesp para a gente interpretar, que dizia assim: Joãozinho era um menino que gostava de animais, ele era filho único, ele tinha cachorro, gato, galinhas, cabrito. Um dia ele ganhou uma tartaruga, ele amava os animais, e um dia ele estava com uma vara, andando no quintal, e de repente ele olhou e a tartaruga estava morta. E então o Joãozinho começou a chorar, e a mãe dele, preocupada, saiu correndo, pegou o Joãozinho nos braços e começou a acalmar o menino. Ele não parava, e a mãe começou a prometer brinquedo, prometer doces, e aí a mãe foi perdendo a paciência, prometeu agora castigo, e a última promessa de castigo foi: se você acordar o seu pai vai bater em você. Finalmente o pai acordou, e o pai encontra o Joãozinho chorando, e o pai vai lá e pega o Joãozinho, abraça o Joãozinho, não bate no Joãozinho e apenas diz assim: Joãozinho, o que aconteceu? A tartaruga morreu. Ah, então a tartaruga morreu, então nós vamos fazer um funeral. E aí, quando fala de funeral, ele ainda chorando, falando: mas pai, o que é um funeral? Olha, um funeral é o seguinte: nós vamos pegar a tartaruga lá no quintal, vamos colocar sobre a mesa, nós vamos fazer um bolo, vamos comprar salgadinhos, brigadeiros, docinhos, vamos comprar chapéuzinho, língua de sogra, apito, vamos chamar seus amigos, vamos bater palma, vamos cantar, vai ser uma festa no funeral. Aí ele parou de chorar. Isso é o funeral, pai? É isso aí. Aí ele parou de chorar. Pai, então vamos fazer isso, vamos comprar as coisas e vamos fazer o funeral da tartaruga. Mudou completamente o sentimento da criança. E então, quando o pai vai se arrumar para sair para ir na padaria, no supermercado, o Joãozinho volta no quintal e ele encontra a tartaruga andando. E ele então grita para o pai: pai, a tartaruga está viva! E o pai diz assim: então não teremos mais funeral. Ele diz: não, pai, eu mato ela. Então veja, me ajuda a interpretar essa história. Quando a mãe viu a criança chorando, a mãe fez o certo? O que vocês acham? Quando você vê um filho chorando, o que você faz? Você já bate nele? O que a mãe fez? Pegou no colo. A mãe tentou consolar, a criança não parou. Qual foi o método que a mãe usou? Não, primeiro ela tentou comprar a ausência de lágrimas e choro com o quê? Com
um doce, um brinquedo, tará. Depois, o que ela fez? Essa técnica não deu certo. Qual foi? Ameaça. E a última ameaça qual foi? Então, às vezes, nós fazemos exatamente isso com as pessoas em relação a Deus. A gente lá, já percebeu vocês, quem daqui é novo converso na igreja? Levanta a mão. Batizou pouco tempo aqui na igreja. De repente, não sei se aconteceu com você, mas quando a pessoa vem chegando nas igrejas, né, as pessoas dão atenção, dão cesta básica, dão presente. Eu tenho medo desses negócios. Depois que a pessoa se batiza, a primeira coisa que as pessoas fazem é esquecê-lo. Nós estamos fazendo exatamente igual a essa mãe. E depois, se ela comete o erro, nós ameaçamos com a disciplina eclesiástica. Ou eu estou errado? Irmão Pedro, o senhor que é bastante tempo ancião na igreja. Então veja bem, agora eu pergunto, e o pai? O que o pai fez? O pai fez certo ou errado? Vamos lá. Certo. O que o pai fez de certo? Pegou a criança no colo, começou a conversar com ela. E depois, o que o pai fez? O pai disse que ia fazer um funeral. E o pai... o pai, ele sabe o que ele fez? Ele adulterou o significado de uma palavra. Tem muita igreja que está fazendo isso com Deus. Vem para Deus, abraça. Oh, que maravilha! E distorce, adultera as palavras do Evangelho, porque qual era o objetivo do pai? Parar de chorar. Qual era o objetivo da mãe? Parar de chorar. E qual é o objetivo de muitas vezes até as próprias igrejas? Qual é? Batizar. Ou é batizar, ou é você fazer ficar rico. Muitas vezes nós estamos usando de manipulações, e por isso que o Karl Marx dizia que a religião no seu tempo era o ópio do povo, porque não era genuíno a forma de trabalhar, a visão correta de Deus. Isso é muito sério, queridos, é muito sério. E como pais nós erramos muito, porque nosso objetivo é calar a boca, nosso objetivo é o silêncio, o nosso objetivo olha só que ponto chegou o pai, ele adulterou tanta palavra que ele mudou o sentimento da criança. Eu fiz esse teste na igreja, acho que foi na Maria Antônia, com crianças de 4 anos. E sabe o que as crianças falaram para mim? Eu matava a tartaruga para ter o funeral. Porque nessa idade, o imaginário dela é concreto. É melhor a festa do que a tartaruga. Você falar com uma criança de 7, 8 anos, ele fala, não, eu gosto da tartaruga, eu não vou matar a tartaruga. Então, veja bem, o cuidado que todos nós precisamos ter, seja com a religião, seja com a educação, porque o mais difícil qual é? É acolher, é ouvir a lágrima, é chorar junto, é respeitar o sentimento da criança de perda, é ver de perto a tartaruga. Porque às vezes nós choramos por coisas que não estão terminadas. Às vezes você está chorando por uma coisa que não terminou. Só o começo da angústia já fez você entrar em desespero quando a coisa nem aconteceu. Ou seja, se a mãe tivesse sentado, visto a tartaruga, explicado para a criança que a tartaruga às vezes ela para, esconde o pescoço. Não. Qual é o nosso objetivo? Calar pessoas que choram. Então, eu estou entrando nessa introdução para a gente entender o seguinte, queridos: a verdadeira religião, a verdadeira educação familiar tem que aprender a respeitar os sentimentos. E por isso dá trabalho. Por isso que Deus, ele investiu tanto. Olha que interessante. Quando Adão e Eva erraram, Deus não chegou julgando eles. Não, vocês são bandidos, vocês são ingratos. Olha aí, vocês comeram do fruto, vocês desobedeceram. Foi assim que Deus chegou? Como é que Deus chegou? Onde vocês estão? Isso é relacionamento. Isso é entender, saber como é que estava a pessoa. Eles estavam tristes, envergonhados, longe de Deus, com medo. Então Deus já sabe o que acontece com o ser humano. Ele já sabe que quando nós falhamos, nós já estamos envergonhados, estamos tristes, estamos abandonados. Por isso que Deus não chega chutando a porta, Deus não chega condenando, e a igreja tem que reaprender esse tipo de acolhimento.
que maioria das vezes nós, para acharmos que temos um povo santo, zeloso, sem erro, nós muitas vezes agimos como os deuses pagãos, da ira, do trovão e do relâmpago. E aqui, eu vejo as pessoas que querem tanto a santidade na terra, que eles querem ser mais santos que Deus. Fazem críticas e fazem isso, movimento. Queridos, Deus não precisa disso. Deus precisa de um povo que respeite o sentimento, que ande em paz com as crianças, que ouça as pessoas, que converse com elas. Isso é um aprendizado. Hoje eu procuro ser um melhor pai do que eu fui há 20 anos atrás. E eu errei muito. Eu lembro que quando era criança, a gente se machucava, caía. E a minha mãe, a líder, uma faladeira, uma italiana, valente, muito alegre, mas muito brava. Primeira coisa que ela fazia, ela batia na gente. Quem mandou cair, quem mandou correr, quem mandou cair com a bicicleta, lá. Depois ela vinha acalmando. Eu falei assim, eu nunca vou ser igual a minha mãe. Mas jamais, não quero isso para a minha vida, nunca. Primeiro meu filho, primogênito, veio. Primeira coisa que ele caiu de bicicleta, eu já fui lá, dei bronca. E repeti exatamente o comportamento da minha mãe. E se você fizer uma análise, você repete muito dessas coisas. É por isso que o Evangelho, ele tem um processo de reeducação espiritual, social nossa. Isso que é maravilhoso na Bíblia. Então, uma das formas que Deus fez com que isso possa ser real em nós, eu começo com esse texto, de para o Tiago colocar aí, né? Mas eu convido vocês a abrir a Bíblia em Números capítulo 6. Deus preocupado com que nós pudéssemos ter uma nova educação. Ele instrui o povo de Israel com palavras exatas, com a maneira como o povo sendo uma luz para o mundo, para nos ensinar um caminho melhor. Então, em Números capítulo 6, verso 22 ao 27, Deus teve o cuidado de chegar para Moisés e dizer assim: Moisés, eu quero restaurar no meu povo a verdadeira bênção. E para isso, os líderes precisarão aprender como fazer isso. Então aqui o capítulo 6, número 22, diz assim: então o Senhor disse a Moisés, 2 pontos, diga a Arão e aos seus filhos que abençoem o povo de Israel com esta bênção especial. Sabe, queridos, no Novo Testamento, todos os conversos cristãos, eles são 2 coisas: missionários, e todos nós somos crentes iguais. Todos nós temos um ministério. É o ministério de todos os crentes. Sabe o que é o ministério de todos os crentes? É repetir isso aqui: é abençoar as pessoas. Quanto que você faz isso na sua casa? Intencionalmente, no seu trabalho. Abençoar as pessoas. Deus teve o cuidado, enquanto o povo andava no deserto, de organizar uma forma didática, pedagógica, de como Israel seria uma nação luz. Então ele pegou líderes e explicou o papel do líder, do sacerdócio, primariamente é abençoar. E como é feito isso? Depois ele vai dar as leis, os ensinos, as orientações. Então, ou seja, toda forma de ensino correto, toda forma de orientação adequada, todo preceito, todo mandamento, todo estatuto, são práticas derivadas da missão do sacerdócio, que era o quê? Abençoar. Então a gente não pode confundir hoje bênção com prosperidade material, porque infelizmente, já de de séculos, a visão de prosperidade no Ocidente tem a ver com dinheiro, com propriedades, com posse, com herança material. E essa não é a visão de Deus. A bênção de Deus é muito mais ampla do que recursos financeiros. Então, por isso que a sabedoria, os estatutos de Deus, os mandamentos, tudo isso são formas derivadas da missão que o sacerdócio tinha em responsabilidade com o povo. Então Deus falou:
Pregue Arão e os seus filhos, pois eles têm a missão sacerdotal e eles precisarão abençoar o meu povo. Então, quando nós agora cristãos no mundo de 2021, nós precisamos aprender para abençoar os outros. A bênção só tem significado se eu for um instrumento. Então, por exemplo, como é que é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda falou, mas como é que eu posso ser uma bênção? Quando você ajuda a sua mãe, fazendo comida, limpando a casa, costurando, não sei, uma coisa que é importante para sua mãe, você está sendo um instrumento de bênção. Esses dias eu e a Ruth fazendo muitas atividades fora, e a Ruth precisou viajar, levar o meu filho para um outro lugar que vai morar, e a Sara, minha filha, ficou. Eu fiquei admirado de ver. Falei até para minha esposa, olha que engraçado, né? A Sara, ela sabe administrar uma casa. Ela estuda arquitetura, faz estágio à tarde, sabe colocar o horário de lavar roupa. Eu só deixei para ver como é que é. Fazer comida, preparou isso, guarda. Onde ela aprendeu essas coisas? Mamãe. Ela aprendeu. Então, quando você exerce isso aí para sua mãe, você está sendo um instrumento de bênção, porque bênçãos não são só palavras. As bênçãos, os ensinamentos, os estatutos, as orientações, os mandamentos, eles se transformam em ações da nossa vida para abençoar, para animar, para fortalecer, para trazer bom ânimo a outras pessoas que convivem conosco. Então, olha que interessante aqui, quais são as palavras que foram dadas para o sacerdócio dizer ao povo. São 3 frases. A primeira, que o Senhor o abençoe e o proteja, ou que o Senhor te abençoe e te guarde, diz a versão tradicional. Que o Senhor levante o seu rosto e te dê o quê? A paz. Mas tinha uma outra frase antes, qual é? Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Não é isso? Aqui nessa minha versão diz assim, ó, que o Senhor o abençoe e proteja, que o Senhor olhe para você com favor e lhe mostre bondade, que o Senhor se agrade de você e lhe dê o quê? A paz. Então veja essas 3 coisas que Deus oferece, ó, bênção e proteção, favor e bondade, ou misericórdia, se agradar de você e te dar paz. Ou seja, o resumo de uma vida abençoada é viver isso aqui. E se você prestar atenção em cada detalhe, você vai perceber o seguinte: você pode ter pouco ou muito, mas se você está com Deus e está satisfeito, você é uma bênção. Há pessoas que podem estar com câncer, estado terminal, mas são pessoas abençoadas, elas têm alegria de viver. Há pessoas que faltam membros do seu corpo por causa de acidentes, há pessoas que nascem com certas limitações, mas você vê a gratidão na vida delas, porque elas entenderam que a bênção vem e ele é um instrumento de bênção através daquilo que está acontecendo com ele. E olha que interessante o verso 27. Assim, Arão e seus filhos colocarão meu nome sobre os israelitas, e eu mesmo os abençoarei. Então, olha qual é o papel do líder. O papel do líder era trazer o conhecimento, o relacionamento de Deus com o povo, para que o próprio Deus exercesse a sua bênção sobre eles. E que é a bênção de Deus? É a própria presença de Deus na nossa jornada. Então vamos aprender algumas coisas nessa noite. Pedi para o Tiago colocar aqui, já colocou aqui o primeiro quadro. Então, esse material, esse projeto que nós vamos fazer aqui, eu gostaria de envolver todos os pais, inclusive avós também, porque tem um papel dos avós, que é como passar o legado para os seus descendentes. Há muitos avós que pensam que o maior legado é a herança. Quantas famílias já foram rachadas, divididas, destruídas por causa de herança material? Porque não passou a mais importante, que é a herança espiritual. Então, todos vocês que são avós,
eu convido para você fazer parte desse culto. Você vai entender o papel do avô e da avó na continuidade desse legado de bênção que Deus planejou na Bíblia. E para você que é pai e mãe, é muito importante. Tem uma parte para os filhos que será feita em outro momento. Mas é importante que você, filho que está aqui, lembre de orar e pedir para que os seus pais aprendam como abençoar você. Há um livro chamado O Poder da Bênção dos Pais, de um autor americano chamado Craig Hill. É muito interessante esse livro, depois eu posso dar o link como vocês adquirirem esse livro. Ele é muito importante a leitura dele, porque isso vai ajudar você a entender muitas das razões que algumas coisas parecem que estão amarradas na nossa vida, parece que não vai para frente. E a gente precisa entender. Outra coisa, é muito importante pais e filhos lerem o livro de Deuteronômio, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio significa repetição da Bíblia, o livro do amor. Esse livro, todas as vezes que havia reavivamento em Israel, que eles buscavam o Senhor, eles faziam a leitura desse livro, porque ali está um resumo de como Deus enxerga a bênção, como nós podemos restaurar esse relacionamento com Ele. Então, nessa noite, vamos ver algumas coisas importantes. Primeiro, é importante nós lembrarmos que Deus nos deu 7 grandes bênçãos. Essas 7 grandes bênçãos, elas são muito importantes de nós aprendermos, porque toda a nossa vida gira em torno delas. Então, por exemplo, todas elas estão em Gênesis capítulo 1, versos de 1 a 31 e Gênesis 2, de 1 a 3. Então vamos lá, a primeira bênção é a própria revelação de Deus. Deus é o Criador, nós não viemos do Big Bang, nós não viemos da ameba, nós não viemos de um primata, nós não viemos da evolução. Por mais que pareça científica a evolução, ela é somente uma teoria que contrapõe a visão de um Deus Criador. Então, se Deus é o Criador, a sua cosmovisão muda completamente em relação a quem tem uma cosmovisão de evolução. Na evolução, você é um ser que está em contínuo progresso, mas que não tem referência. Você mesmo vai fazer suas próprias leis. Quando você entende que você veio de Deus, você vai entender que o Senhor tem regras importantes para a sua vida. Então, toda a base da nossa formação como cristãos, ela vem reconhecer que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Por mais que eu não tenha todo o conhecimento, nunca vi a Deus, mas nós temos uma percepção íntima que existe um ser superior, alguém que criou todas as coisas, mesmo que eu não possa vê-lo. E é por isso que Paulo fala da fé. A fé é um exercício de crença em alguém que, embora eu não veja, mas eu tenha percepção miraculosa da minha existência. Por exemplo, outra bênção, a vida. Deus soprou em nós o espírito de vida. Deus também deu a nós a família. E é por isso que, como Deus criou a mulher, o homem, criou a luz do primeiro dia, Deus foi tão sábio e poético que no 6º dia, o último ser criado foi a mulher, que casando com o homem, ela iria dar o quê? A luz. Por isso que na visão de Deus, no mundo perfeito, a biologia ela é específica, ela é binária, é macho e fêmea, não existe outras coisas. O mundo de pecado desvirtua essas realidades de Deus. Mas é importante entender uma coisa: por que se Deus é a grande bênção, a minha revelação, qual é o nosso papel como sacerdotes hoje, sacerdotisas do Senhor hoje? É ajudar o ser humano a voltar-se para Deus, para Ele recriar a sua imagem e semelhança. Então, quando você estudou a Bíblia e veio para a igreja adventista, o seu objetivo não é ser adventista. Vocês que chegaram agora, qual é o objetivo de tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? É porque Deus quer recuperar a sua imagem e semelhança na minha vida. Por isso que o objetivo de uma igreja não é batizar as pessoas.
É ajudar as pessoas a vir para Deus, se tornarem verdadeiros adoradores, nascer de novo, para desejar de volta ser a semelhança de Deus. É lógico que o batismo é importante, porque ele é parte desse processo pedagógico de Deus. Mas o Senhor tem um objetivo: restaurar o nosso caráter. Olha só, Deus também deu para nós um meio ambiente. Sabe de que forma que ele fez isso? Abençoando os animais. Primeira palavra de bênção na Bíblia foi dada aos animais. Então, um ser humano que maltrata os animais, que maltrata o meio ambiente, que polui, que destrói, que faz isso, aquilo, ele não compreendeu que Deus é o Criador. E pode perceber que lá no Apocalipse diz assim, que um dia o Senhor virá reivindicar justiça sobre a terra aos que destroem a terra. Ora, a gente tem uma responsabilidade sim com o meio ambiente. Não estou dizendo que nós temos que ser aqui invasores das coisas, de forma alguma. Mas nós, como seres humanos, como cristãos, nós precisamos ter um cuidado. Então, por exemplo, veja na sua rua como é que está o lixo, como é que está o calçamento, veja como é que está o plantio de árvores na sua cidade. Isso é importante. Nós aqui no Brasil queremos cortar tudo, só pôr cimento, achamos que isso não tem nada a ver conosco. Não, Deus criou o planeta Terra para ser a nossa casa, e hoje está mais do que provado que nós somos péssimos administradores dessa casa. É guerra, é confusão, é poluição, é destruição de rios, falta de esgoto, é tanta barbaridade que nós conseguimos fazer na terra, que às vezes eu acho que Deus, quando olha para nós, fala assim: o que eu fiz com esses seres humanos? E aí vem doenças, e vem tantas dificuldades. Então, o meio ambiente foi também uma das bênçãos que Deus deu. Outra coisa, Deus deu os alimentos como bênção. Deus deu para nós também recursos, dinheiro, trabalho, profissão, carreira, tudo com recurso, empreendedorismo. E por último, Deus nos abençoou com o sábado, que é um dia para rever como Deus agiu comigo nas outras 6 bênçãos. Agora, olha que interessante, todas essas bênçãos, olha aqui, ó, todas elas foram manchadas pelo pecado. Hoje nós temos a visão distorcida de Deus, hoje temos a morte, hoje temos um ambiente destruído, hoje nós temos divórcio de N situações familiares adversas. Nós temos hoje os alimentos que estão poluídos, que fazem mais mal. Nós temos mais vontade de comer coisa que faz mal para a gente que faz bem. Se eu trouxesse aqui uma cesta com chocolates, com pudins, com refrigerantes, com queijos e vinho, e desse uma outra cesta aqui de brócolis, né? Alface, rúcula, eu duvido que você ia preferir essa cesta aqui. Eu duvido muito, entendeu? Por quê? Porque a gente tem um apetite hoje tão mudado, tão transformado pelo pecado, que a gente tem prazer nas coisas que faz mal para nós. Tenta dar uma garrafa de uísque com um cavalo, vê se ele toma. Mas o ser humano tem a capacidade de pagar 5 mil reais uma garrafa de uísque e tomar. E o cavalo, mas nunca que beberia um negócio desse. Então nós temos os apetites transformados negativamente. Então todas essas bênçãos de Deus, elas foram manchadas, e por isso que o Evangelho vem para restaurar. E vou dizer uma coisa para você: quando chega no sábado, ele tem um papel muito importante na bênção, porque ele tem um papel de resgatar em nós o espírito da adoração. Ele tem um papel de mostrar que é um sinal de reconhecimento do Deus Criador com a criatura. O sábado é também uma aliança na qual o Criador se compromete em prover todo cuidado para a criatura. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o quê? Toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Muito bem. Não fará nenhuma obra quem? Teu servo, a serva, teu filho, a filha, teu empregado, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver na sua casa. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, fez os céus, a terra, o mar. Olha o que Deus está dizendo. Ó, você tem uma empresa, você está cuidando bem dos teus funcionários, você está colocando eles para descansar, você tem um animal, você tem uma empregada doméstica,
como é que você está cuidando dela? Então, ou seja, Deus é um Deus de aliança. Enquanto você está aqui louvando a Deus no sábado, Deus está cuidando do seu negócio, Deus está protegendo a sua casa, Deus está comprometido em cuidar das pessoas que trabalham com você. E olha, e por último, Deus tem cuidado, é o descanso. Sabe o que ele está falando? Quando você descansa aqui na terra dos labores diários, você está se preparando para aquele dia no céu passar comigo. Que ele diz lá em Isaías 66, de um sábado a outro sábado, de uma lua nova a outra lua nova, vocês estarão na minha presença celebrando. Ou seja, toda semana e todos os meses eu estarei com vocês na celebração. Por isso que o sábado é um dia de celebração, é um dia de alegria. E se não está sendo um dia de alegria, o problema não é do sábado, é a forma como nós estamos fazendo ele acontecer. Então veja, você quer a restauração da bênção de Deus na sua família? Comece agradecendo a Deus por essas 7 bênçãos. Fala, Senhor, eu quero te agradecer por te conhecer. Há muitas coisas que eu, por exemplo, esses dias o menino me perguntou em casa, pai, na história de Davi, quando ele fez aquele censo que Deus não queria, por que morreram 70 mil pessoas por causa do pecado de Davi? Alguém tem a resposta aqui? Difícil, não tem essa resposta. Seria mais ou menos assim: alguém ganhou muito dinheiro nas pesquisas e fizeram um laboratório, e o laboratório vazou um vírus, e o vírus dizimou milhões de pessoas. Deus estava presente? Sim ou não? Sim. Deus viu tudo isso? Mas por causa de um erro de uma pessoa, muita gente inocente, o quê? Morreu. Aí está uma coisa importante a gente pensar: uma atitude minha pode abençoar ou pode amaldiçoar. Uma palavra que eu dou pode ajudar uma pessoa ou pode torná-la fraca. A gente pensa assim: mas será que se eu falar isso, uma coisa que você coloca na rede social que pode magoar alguém, pode tirar o dia daquela pessoa, mas um elogio que você faz a alguém pode levantar o bom ânimo dessa pessoa. Então, isso está mostrando para nós que uma atitude nossa positiva pode abençoar, mas uma atitude errada e negativa, dependendo da sua posição de liderança, ela vai afetar e muito a vida das pessoas. Quando um pai, ele trai a sua esposa, vai arruinar a família ou não? Vai arruinar. Os filhos que não tem nada a ver com o problema vai ser afetado por aquela atitude daquele pai, daquela mãe errada. A economia da família vai ser afetada. Então, em outras palavras, a gente precisa lembrar que o sábado é um dia de parar para agradecer a Deus, Então, o que é a bênção na Bíblia? A bênção na Bíblia, ela tem várias palavras. A principal delas é a palavra Baruch, que quer dizer autorizado para prosperar, algo de grande valor, ser bem sucedido, ter uma viagem agradável. Aquela viagem de férias que você sai, o pneu nunca fura, nenhuma criança chora no carro, você encontra posto de gasolina à vontade, barato, passa os 30 dias de férias, só coisa boa, come, vai lá em Espírito Santo, aquela moqueca maravilhosa, não tem um problema nos banheiros, inclusive dão um desconto para você na pousada que você fica, aí você volta para casa, nenhum acidente, nenhuma multa, passou tudo tranquilo, viagem agradável. Deus gostaria que fosse assim. Imagina você ter uma casa assim, todo mundo levanta cedo, não precisa levar ninguém para escovar o dente, as crianças já vão, já arrumam a cama, olha que beleza, faz a sua oração, vem, senta na mesa, na sala, já faz o culto, canta, animado, se ajoelha para orar, toma o café da manhã, só com uma boa, granola, frutas, pega o pratinho, vai lá na mesa, na pia, já lava, já coloca, está uniformizado, meia limpa, não tem chulé no sapatinho, todas as tarefas feitas, bota a mochilinha, vai para a escola, beija a mãe, bença pai. É uma casa maravilhosa essa, Não tem erro essa casa, mas não tem essa casa, não é assim a vida. A gente gostaria que fosse, mas
em certo sentido, a palavra bênção é como se fosse isso, uma vida que funciona, relacionamento que a gente encontra com amizade e amor. Esse é o desejo de Deus. O mundo perfeito é assim. O mundo do pecado, ele quer tirar isso de nós. Então veja, a palavra bênção ela é tão importante na Bíblia que só no Antigo Testamento ela aparece 640 vezes. Isso mostrando a importância dela. As 7 leis do judaísmo, que são mais os rabinos, eles davam importância a estudar esses assuntos, porque eles sabiam que no livro de Deuteronômio tem as maldições. E as maldições, ao contrário da bênção, as maldições não foram feitas para os seres humanos. A maldição foi dada a Satanás e os seus demônios, porque eles romperam com Deus. Tanto é que quando o homem e a mulher pecaram, Deus não os amaldiçoou. Olha que interessante. A maldição foi sobre a serpente, que na realidade era sobre Satanás. E qual foi a ação da maldição na serpente? Tornou essa serpente um animal rastejante, comeria o pó, perderia seu brilho, a sua beleza. Então a maldição foi sobre Satanás. E olha que interessante, os judeus eles falam assim, como não ser amaldiçoado? Não adorar ídolos, não cometer sacrilégio, que é blasfêmia, não praticar sexo ilícito, não cometer homicídio, não roubar, não comer carne de animal vivo, e instituir, e no caso que seria respeitar os direitos humanos, não ter tribunais injustos. O contrário disso é o que você vê diariamente aonde? República Federativa do Brasil, Estados Unidos da América, República da França. Cada país você vê exatamente o contrário disso aqui. E não é por acaso que nós estamos em situações tão complicadas e complexas no mundo atual. Porque nós fazemos exatamente o contrário de tudo isso aqui. Mas você quer isso para sua família? Você não quer. Então veja bem, nós adventistas temos uma missão. Agora eu falo para os pais. Tem alguma mãe aqui que é separada e cuida da família sozinha? Tem uma mãe aqui, tem mais alguém? Então, você como mãe, a despeito de você não ter seu marido com você, Deus está te cuidando. Deus é o seu, vamos assim dizer agora, o pai dos seus filhos, né? Mas aqui os homens, é importante lembrar, tem muitos ensinamentos sobre o homem, mas eu vou destacar esse aqui, todos os membros da família se centralizam no pai, porque o pai, ele tem um chamado de Deus, representar Deus o Pai na relação familiar. Então olha só, Deus, ou seja, o Pai, no caso agora humano, ele é o legislador, ilustrando em sua própria varonilidade as virtudes. Então Deus precisa que os homens, pais, sejam homens. Varonilidade não quer dizer um homem que tenha muitas mulheres, é um homem que saiba se portar como homem, como líder. Quais são as virtudes que vêm disso? Energia, ou seja, boa disposição. Não adianta o homem ficar aqui, quando chega em casa só ficar dormindo, deitar na televisão. Isso mostra que o cara está sem energia. Integridade, homem enrolado é contra isso. Tem que ser um pai desenrolado, um pai que sabe resolver, um pai que não vive com contas, porque ele mesmo criou problemas. Honestidade. Ô filho, fala para aquele homem que está batendo a porta lá que o pai não está aqui. Olha que honestidade é essa. Entende? Ou seja, o homem precisa desenvolver a honestidade. Outra coisa mais difícil para os homens, o que é? Paciência. E sabe o que Deus fez para o homem ser paciente? Entregou a ele uma mulher para ele se casar. Se você está casado, agradeça a Deus porque o Senhor está desenvolvendo em você a paciência. Em todos os âmbitos. É a sua salvação cada um. Se você não aprendeu isso, aprenda o mais rápido possível, que você vai ser mais abençoado, porque a paciência faz parte. Coragem.
Tem muito homem hoje tem medo de barata. Isso precisa ser resolvido. A barata quer dizer, entre aspas, tem medo de muitas coisas que não deveria ter medo. Outra coisa, diligência. O que é diligência? É começar uma tarefa, perseverar e ir até onde? Até o final. Tem muita gente que é ótimo iniciante das coisas, começa, tem iniciativa, mas não tem terminativa, não conclui o que começou. Vamos lá, olha só, prestatividade. Então, você chega, levantou de manhã, você viu que precisa colocar o lixo, tem umas coisas para resolver, quer dar um exemplo para os filhos, quer que eles façam, começa você a fazer. Você está vendo lá um negócio, uma luz que está queimada há 3 meses. Você não quer que a mulher contrate o marido de aluguel para arrumar aquela lâmpada, né? Tem que você tomar iniciativa. Se não fizer, se você não tem condição de fazer, mas ligue para alguém vir fazer. Tome a frente, não deixe. Você vê que já faz tempo que a sua casa está com problema, está um negócio, um vidro quebrado, está um negócio que não está funcionando, banheiro e outras coisas mais. Mesmo o culto familiar, muitos homens têm que ser carregados, tem que puxar pela mulher assim. Vamos fazer o culto, marido, vamos fazer. Isso era um papel, antigamente, os homens eram ignorantes também. Levantava a família às 5 da manhã, fazia todo mundo sentar para o culto, ele pegava a Bíblia e pá, pá, pá. Agora nós somos um outro tipo de homem, que a mulher tem que chamar a gente para fazer as coisas. Veja os contrastes, os pêndulos, né? Uma hora a gente é machista, outra hora a gente não é nadista, entendeu? Uma hora a gente quer mandar em tudo, outra hora é omisso por completo. Por isso que o Evangelho tem o papel de trazer de volta o equilíbrio de Deus em nós, né? Então veja só, o pai é em certo sentido o sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Abra o livro de Jó, capítulo 1. Veja o que diz nesse texto. Jó, capítulo 1. Verso 4. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Lembrando que Jó tinha 10 filhos, 7 meninos e 3 meninas. Quando terminavam esses dias de festas, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantavam-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava no seu coração: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Olha, a vida de um cristão é uma vida de festa. O que aconteceu com muitas igrejas? Eles preferiram proibir cinema, festa, um monte de proibição com medo de ser amaldiçoados. Jó não. Seus filhos tinham festa, eles se reuniam, eles brincavam. O que Jó fazia? Chamava um a um. Filho, vamos conversar. Pode ser algum exagero, cometeu algum erro. Vamos conversar com Deus. Vamos nos ajoelhar e confessar nossos pecados a Deus. E o que Jó fazia também? Fazia um altar a Deus e intercedia por seus filhos. Esse é o nosso papel como homem e como mulher. Não precisa ter medo dos filhos crescerem, tomar iniciativas, estudar fora, mudar de cidade, ir para um colégio. Não, se você tiver a base boa feita, e você for um homem ou uma mulher de intercessão, você pode ter certeza que o seu filho vai dar certo. Você pode ter certeza disso. Quando é criança pequenininha, a gente quer logo que os filhos tenham independência. Logo para de usar fralda, logo usa os apetrechos corretos do banheiro, come sozinho na mesa e tal. Aí quando chega na adolescência,
que é a hora do cara voar, da moça estudar. Aí a gente quer segurar em casa, prender. Exatamente o contrário. Você tem que estudar toda a base quando tem até 12 anos. Aí você pode ter certeza que se ele teve uma boa base, se ela foi uma pessoa que teve um bom relacionamento com os pais, entendeu a Deus, pode pegar como Moisés e botar na corte do Egito, pode pegar um Daniel com 16 anos e botar na Babilônia, que ele não dá errado. Porque ele tem uma base que conheceu o Deus eterno. Ele não conheceu o Deus do medo que os pais usaram para puni-lo. Ele conheceu um Deus de relacionamento. Então, eu sei que talvez você fale assim, mas pastor, eu já fiz tudo errado. Nem sei quando começar para consertar. Eu também já errei muito. Mas se eu estou vivo em você, dá tempo de consertar muita coisa. Sabe uma das coisas que dá para consertar? Senta com o filho e pergunta, filho, como é que você vê Deus? Como é que você vê os ensinos que eu passei por você? Às vezes você vai ter que estar disposto a ouvir algumas coisas que você achava que você fez certo e estão erradas. O que eu vou fazer como pai? Pedir perdão. Entendeu? Conversar. Chorar junto. Rir junto. Aprender com as histórias. Queridos, o tempo acabou e eu nem comecei o sermão. Então eu vou parar aqui. Que dia que eu posso voltar aqui? Eu não consigo terminar. Entendeu? Não, tem que já são 8h15, vocês têm que trabalhar amanhã cedo. Mas eu vou terminar com esse texto hoje, ó. O caminho da vitória começa aqui, ó. Humilhar-vos na presença do Senhor e Ele que vos exaltará. Olha o que diz na versão a mensagem: caia de joelhos diante do Mestre. Essa é a única maneira de você ficar o quê? Em pé. Quantos de vocês aqui pode estar quarta-feira aqui à noite? Todo mundo pode? Quem que vai pregar quarta-feira aqui? Porque eu posso voltar quarta-feira e terminar, porque eu queria passar mais coisas para vocês e não dá tempo. Certo? Tá certo. Então eu venho quarta-feira para a gente continuar. Porque tem várias coisas que eu preciso continuar passando, para vocês terem uma boa base para a gente fazer junto depois nossas outras aulas. Certo? Porque qual é o nosso objetivo, queridos? É ver um povo feliz, iluminado por Deus, tendo sabedoria nas palavras, ver os seus filhos progredindo, seus filhos serem cabeças, como disse o livro do teu nome. Eu chamei vocês, os abençoei para vocês serem cabeças e não caudas. Homens e mulheres que voltem a ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso que na Bíblia, quando a gente aceita o Evangelho, Deus tira de nós, Deus quer tirar de nós o racismo, o fascismo, todos esses ismos que nos separam uns dos outros. Homens e mulheres iguais diante de Deus. Por isso que a igreja não tem titulação. A igreja não tem riqueza e pobreza. A igreja é para nós ajudarmos uns aos outros a voltar a sermos a imagem e semelhança de Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu quero convidar vocês a se ajoelharem comigo para nós orarmos com vocês. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é um Pai que nos carrega nos braços, mesmo quando nós não temos todo o entendimento a teu respeito. Eu te agradeço, Senhor, por abrir nossos entendimentos, para entender que o Senhor, através dessas 7 grandes bênçãos, que é a tua revelação, que é a vida, que é, Senhor, a família, que é o meio ambiente que o Senhor nos deu, os animais, a natureza, que é também, Senhor, os recursos, os alimentos e o sábado. Amém. Todos os dias da semana, o Senhor nos abençoa. Amém. Ajuda-nos a sermos agradecidos. E meu anseio nessa noite é suplicar por todas as pessoas que aqui nos acompanham neste culto, as presenciais, as que estão no online, para que tenham famílias abençoadas, famílias que tenham a paz de Cristo no coração. Amém. Que sintam um chamado teu para ser um instrumento de bênçãos aonde estiverem localizados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, nos vemos quarta-feira.
Pode convidar outras pessoas se vocês quiserem, que dá tempo. Tá?